Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre a Engie. Lembrando que a Engie faz parte aqui da carteira de investimentos do canal. Hoje temos poucas ações da Engie, tem um peso aí de mais ou menos 7% na minha carteira. Parei de comprar algum tempo atrás, até porque a cotação subiu, mas futuramente pretendo comprar novamente essas ações, óbvio que depende do preço que estiver sendo negociado, porque a Engie é uma gigante do setor elétrico e tem o hábito de pagar grandes dividendos aos seus acionistas. Bom, e sobre a Engie, é uma das maiores empresas do setor elétrico aqui do Brasil, tem um patrimônio líquido de cerca de 8,3 bi, um valor de mercado de mais ou menos 35 bilhões, ou seja, a empresa segue sendo negociada acima do seu valor patrimonial, até porque é uma empresa que tem a estratégia de crescer com capital de terceiros. E se for ver o histórico dos últimos anos, o PL não cresceu tanto assim, até porque a empresa está distribuindo praticamente 100% do seu lucro líquido. A dívida bruta atualmente é de 20,5 bi, maior também do que o PL, até porque, como já mencionei, a empresa cresce com o capital dos outros. Os ativos totais da Engie somam quase 40 bi, sendo que mais ou menos 8 bilhões é o ativo circulante. A maior parte dos ativos da Engie estão no ativo não circulante, pois é ali que estão classificados os imobilizados, os contratos de concessões da Engie, etc. Hoje a companhia conta também com um caixa de mais ou menos 4,5 bi, o que nos deixa com uma dívida líquida de mais ou menos 16 bilhões de reais. Um ponto extremamente positivo para a empresa, que não é muito comentado, é a questão da governança corporativa. A Engie tem um histórico aí muito bom de governança corporativa e isso é muito importante se atentar, até porque o controlador, que é a Engie, a empresa francesa, tem a maior parte das ações da Engie Brasil. E hoje temos um free float de mais ou menos 31,28%. O tag along também é de 100%, é um fator de segurança no caso da venda do controle acionário da companhia, e a Engie faz parte do novo mercado, o mais alto nível de governança da nossa bolsa. Sobre a cotação atual da ação da Engie, R$ 43,39. Há alguns meses atrás, por conta da crise hídrica, era possível comprar essa ação abaixo dos 40 por R$ 36, R$ 37 reais, mas desde março para cá ultrapassou os R$ 40 reais e não desceu mais, sendo negociada aí nos últimos dias entre 41 e 45 reais. E justamente por isso foi um dos fatores que me levou a não comprar mais ações da Engie por enquanto. Vejo que tem outras boas oportunidades do mercado, mas particularmente acredito que essa é uma empresa muito boa, me deixa confortável aí pensando no longo prazo. Atualmente o dividend yield da Engie é de 5,76%. Caiu um pouco justamente porque a cotação subiu bastante nos últimos dias. Bom, agora temos aqui os resultados consolidados do primeiro trimestre de 2022. A receita operacional líquida fechou em mais ou menos 3 bilhões de reais, caiu um pouco, cerca de 5,8%, comparado ao primeiro tri de 2021, que foi de mais ou menos 3 bilhões e 250 milhões de reais. Já o EBITDA, 1,8 bi, quase 1,9, cresceu cerca de 8,8% comparado ao primeiro tri, principalmente porque a empresa conseguiu controlar aqui alguns custos e despesas operacionais. O lucro líquido fechou em 645 milhões contra 529 milhões no primeiro tri, também um avanço de mais ou menos 22%. A dívida líquida foi de 13,2 bi no primeiro tri de 2021 para mais ou menos 16 bilhões de reais nesse primeiro tri de 2022, um crescimento de mais ou menos 21,2%. A companhia realizou grandes investimentos do primeiro tri de 2021 até esse início de 2022, principalmente no setor de transmissão de energia elétrica. Por conta disso, o endividamento cresceu um pouco. Sobre a evolução do EBITDA desde o primeiro trimestre de 2021, notamos aí que a companhia atua principalmente com geração e comercialização de energia, principalmente mesmo com geração de energia. A Engie é uma das maiores geradoras de energia do nosso país, empresa também que atua principalmente com geração de energia de fontes renováveis. E o que mais incentivou esse crescimento do EBITDA foi principalmente o preço, volume de vendas, combustíveis. Houve uma queda aí nos custos com pessoal, serviços de terceiros e outros, e também na geração de recursos por conta do setor de transmissão de energia. Algo que pesou um pouco também nesse EBITDA do primeiro trimestre de 2022 foram algumas compras para o portfólio da Engie, e esses foram os principais destaques que fizeram esse aumento de 1,7 bi para 1,8 bi no EBITDA da Engie nesse primeiro trimestre de 2022. Bom, e aqui temos o portfólio atual da Engie, é uma empresa muito grande no nosso país, que atua principalmente com geração de energia, principalmente através das suas usinas hidrelétricas,
é o principal ramo de atuação da empresa, geração de energia através das suas hidrelétricas. A ENGIE também tem no seu portfólio uma termoelétrica. Tinha antes também a Jorge Lacerda, a empresa vendeu, faz parte do processo de descarbonização da ENGIE. Hoje temos só a Pampa Sul. E ainda sobre geração de energia, a ENGIE também tem algumas usinas complementares. Aqui tem usinas de geração eólica, solar, biomassa, tem também algumas pequenas centrais hidrelétricas. No portfólio da ENGIE também temos a ATAG, que é a transportadora associada de gás, é a maior linha de transporte de gás do nosso país. Tem alguns projetos aí em expansão já faz um tempo, algumas negociações já estão em andamento e desde o ano passado também a ENGIE entrou no setor de transmissão de energia elétrica com os projetos Gralha Azul e Novo Estado, totalizando aí 2.800 km de linhas de transmissão ao longo do Brasil. E aqui tem um mapa que mostra aonde fica localizado cada um dos imobilizados da ENGIE, as hidrelétricas, termoelétricas, etc. Bem no finalzinho do segundo trimestre de 2022, no dia 30 de junho, no último dia do trimestre, a ENGIE também participou do leilão que a ANEEL realizou e arrematou o lote 7 de concessão de transmissão de energia elétrica. E segundo a própria ENGIE, essa aquisição foi estratégica, pois é um projeto que tem sinergias com o projeto Novo Estado. Bom, e sobre os resultados da ENGIE ao longo dos anos, visto que a empresa vem fazendo grandes investimentos, as receitas seguem crescendo cada vez mais. Desde 2008 para cá temos um crescimento muito interessante na receita líquida da ENGIE, assim como o lucro líquido aos poucos vem acompanhando o crescimento das receitas da empresa. Houve uma queda aí de 2020 para 2021 por conta da crise hídrica, afetou a maior parte das hidrelétricas da ENGIE, que perderam um pouco de efetividade. Mas a receita continuou crescendo e nesse ano de 2022 os resultados devem ser ainda melhores do que 2021 e o lucro líquido deve voltar também nessa tendência de crescimento. Sobre o endividamento da ENGIE, visto que é uma empresa que cresce principalmente com capital de terceiros, sempre interessante acompanhar. Temos hoje uma dívida bruta de mais ou menos 21,5 bi, retirando caixa equivalente de caixa, depósitos vinculados, que é o disponível da empresa, temos a dívida líquida mais ou menos 16 bilhões de reais. Considerando o EBITDA atual da empresa, temos um endividamento bruto sobre o EBITDA de 2,9 e a dívida líquida sobre o EBITDA de 2,2. Olhando esses dois indicadores, nos dá a ideia de que o endividamento da empresa está controlado, mesmo se tratando de uma empresa que cresce com a estratégia de utilizar capital de terceiros, pois basicamente vem distribuindo 100% do seu lucro líquido para os seus acionistas. Sobre a composição da dívida da ENGIE, basicamente o caixa que a empresa tem disponível hoje é suficiente para pagar praticamente as suas dívidas até dezembro de 2023, mas entre abril de 2022 e março de 2023 a empresa vai ter que amortizar uma boa parte aí do seu endividamento. Os demais anos, em geral, a amortização não vai ser tão pesada assim, ficando aí a maior parte para depois de 2028. Até lá, diversos projetos e obras que a ENGIE tem em construção devem estar finalizados e deve estar gerando mais caixa e muitos mais recursos para a empresa. O prazo médio da dívida hoje é de mais ou menos 7,1 anos. E sobre os indexadores da dívida, a maior parte está atrelado ao IPCA, estratégia até porque, em geral, os contratos de geração de energia, transmissão, também são atrelados ao IPCA. Sobre os dividendos, esse é um fator também que muitos investidores se interessam bastante e notem aí que nos últimos anos para cá, em geral, a ENGIE vem distribuindo 100% do seu lucro líquido para os seus acionistas. É uma empresa conhecida por pagar grandes dividendos aos investidores. Tanto em 2020 quanto 2021, 100% do lucro foi distribuído aos acionistas e o dividend yield fechou em 6,2% em 2021 e 5,7% em 2020. Basicamente, os dividendos brutos que a empresa pagou por ação foi R$ 2,50 em 2021 e R$ 2,47 em 2020. Pode esperar que em 2022 seja pago algo em torno desse valor também. Por isso é sempre ficar atento à cotação da empresa para pegar num preço bom e isso vai fazer até esse dividend yield dos acionistas ser ainda maior. Mas em geral, para quem gosta de dividendos, com certeza a ENGIE é uma empresa aí que está no radar. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixo o convite para se inscrever aqui no canal e acompanhar a carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube. Um forte abraço
e até o próximo vídeo.